A Deus, agradeço ao pastor de poder subir esse altar e ter essa honra de ministrar a palavra desse Deus tão grandioso, Deus tão poderoso. Amados, abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis. No capítulo 4, versículo 1. Fala sobre a multiplicação do azeite. Texto esse conhecido no meio do povo de Deus. Quando fala do azeite, todo mundo sabe. Mas Deus enche meu coração quando buscava ainda para ministrar um esboço. Nós vamos adquirir algumas verdades dentro desse texto que nos ensina a como receber de Deus as bênçãos. Essa mulher, ela recebeu uma bênção, ela recebeu um milagre, mas dentro do texto ela precisou de fazer algumas coisas. O título que Deus coloca no meu coração é: Deus cuida dos que nele confia. Deus cuida dos que nele confia. Essa mulher teve o cuidado de Deus. Nós vamos ler e você vai perceber. Diz assim, versículo 1: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Milagre que aconteceu. Essa mulher estava num momento muito difícil da sua vida, quando ali os credores vinham para tomar os seus filhos, levar como escravo. Imagina agora essa mulher que tinha acabado de perder o seu marido e estava prestes a perder os seus 2 filhos. Talvez não entramos na dimensão do coração dessa mulher, do seu sentimento. Uma viúva que tinha o seu marido, onde dele trazia tudo para dentro de casa, e agora estava prestes a perder o seu filho. Olha, às vezes nós lemos a Bíblia e são contados através da Bíblia alguns relatos de pessoas que sofreram e sofreram muito. Mas o interessante é que essas pessoas sofreram, mas logo em seguida nós temos a resposta de que quando eles eram obedientes a Deus, logo tinha vitória. Então nós não temos às vezes a dimensão do sofrimento de uma mulher, de um homem, de um profeta, de um rei. Às vezes não entramos na dimensão dos sentimentos, do sofrimento dessas pessoas, porque a Bíblia logo em seguida ela relata a vitória dessas pessoas. Mas eu sei que de repente no teu caso e no meu caso, nós estamos vivendo às vezes momentos hostis, momentos de dificuldade, mas não vem logo o testemunho, não vem logo para diante da igreja e dizer: Olha, eu passei por isso, passei por aquilo outro. Hoje ainda, glória a Deus, tivemos testemunho, mas nem sempre é dado. E às vezes as pessoas estão sofrendo
pessoas estão passando por dificuldade, seja ela em toda a área, financeira, saúde, seja ela espiritual, seja familiar, seja sentimental. E às vezes não conseguimos ter esse sentimento da pessoa, porque às vezes não é contado, ou às vezes quando a pessoa consegue a vitória, ela não vem na frente e não conta. Mas dessa mulher está sendo relatado que essa mulher estava com um sofrimento muito grande, que essa mulher estava passando com uma dificuldade muito grande. E interessante que eu vejo nessa noite, muitas mulheres, essa noite, somos poucos homens. Olha aí, mulheres, talvez você já sabe da vitória, porque nós lemos a vitória dessa mulher, mas quem sabe o teu sentimento, o que você está passando é tão profundo, o que você está precisando de ouvir alguma coisa que venha de Deus, venha de um homem de Deus, venha de uma mulher de Deus para você, porque você está sem direção, você está sem um posicionamento. Amados, essa mulher, ela poderia antes ir nos seus vizinhos e colher alguma coisa, talvez não vasilhas, mas uma palavra, algo que viesse saciar a necessidade dela, não financeiramente, mas que do seu coração viesse trazer alguma coisa de paz. Mas nós lendo o texto e entramos no texto para ver o que Deus quer falar, porque esse texto é muito conhecido. Aí Deus fala, olha, há algumas verdades dentro desse texto que nós nessa noite precisamos entender, precisamos ver, precisamos fazer, para que não só o nosso coração seja consolado, mas também que venha o milagre de Deus nas nossas vidas. Não leve em consideração somente uma palavra como um amaciamento no seu coração, como um refrigério no seu coração, mas adquira de Deus nessa noite o milagre que você e eu estamos precisando. Falar dessa mulher e chegar logo no ponto final, quando o azeite foi multiplicado, poderíamos sentar, levantar e ir embora, mas nós temos que entender que dentro desse contexto, Deus está falando. Nós precisamos entender dentro desse contexto que Deus quer nos ensinar, nós precisamos entender dentro desse contexto que Deus quer revelar o seu poder na vida de cada um de nós, porque essa mulher ainda não tinha vivido esse milagre, essa mulher não tinha tido ainda uma experiência de um milagre. E Deus diz, assim como eu operei e dei experiência para aquela mulher, hoje também Deus está dizendo, eu vou operar o milagre para que você viva a experiência, para que você me procure mais, para que você olhe mais para mim, para que você entenda que eu sou soberano. Tempos ruins estamos vivendo, e acreditamos isso de 2020 para cá, mas nós sabemos que não é só a pandemia, são muitas mais coisas. É problemas com os filhos, é problema com o marido, é problema com a esposa, é problema financeiro, é problema no trabalho, é problema de desemprego, é problema físico, é problemas e problemas e problemas. Mas o mais interessante, o mais importante é que nós estamos aqui na casa do Senhor, sentados e ouvindo que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E quando Deus diz na sua palavra que quando nós pensamos que o que nós temos nesse mundo, olha, nós somos mais os miseráveis, porque Deus tem preparado para nós muito mais que nós imaginamos, muito mais que nós pensamos. Então eu entro nesse texto e vejo que a primeira verdade que me ensina, que pode ensinar vocês nessa noite, é no versículo 1, olha, acompanha comigo. A
primeira verdade é procurar. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. A primeira coisa que a mulher fez, procurar o homem de Deus, procurar o profeta de Deus. Aonde que tem se procurado a solução para o problema? Essa mulher, se ela fosse nos vizinhos, não seria vasilhas que ela pediria, mas a primeira verdade é que ela procurou ajuda, mas ela procurou no lugar certo, para o homem de Deus. Ela procurou um direcionamento de um homem de Deus. Ela procurou ali a solução para o seu problema mediante a palavra de Deus, que viria de Deus para o profeta, para ela. Quantas vezes, ou muitas das vezes, crentes, homens, mulheres de Deus estão dentro da casa do Senhor e estão procurando solução em outros lugares. Às vezes é num comentário com um colega de trabalho, às vezes é um comentário com um vizinho, às vezes é um comentário aqui ou acolá, mas nunca com um homem de Deus, nunca na palavra de Deus, nunca no profeta de Deus, nunca num ambiente onde são homens e mulheres de Deus pregando a palavra de Deus. Então a primeira verdade é procurar, seja qual for o seu problema. Deus está me ensinando e ensinando a igreja que uma verdade é que essa mulher procurou um homem de Deus, e se você está com problema, procure na palavra de Deus a solução, procure em Deus a solução, procura no homem de Deus a solução, procura numa mulher de Deus a solução, procura para a sua vida, falando da sua situação para um homem de Deus e uma mulher de Deus. Me faz lembrar Jairo, quando ele estava com a sua filha doente em casa, ele estava à beira da morte. Ele não pensou em 2 vezes, já tinha ouvido falar de Jesus, e ele correu para o lugar aonde Jesus estava, e isso me mostra que ele procurou Jesus. Então a primeira verdade dentro desse texto me leva a entender que o certo é procurar, mas procurar o que? Procurar Jesus. Não procurar em qualquer lugar, não procurar em qualquer lugar, mas procurar a Jesus. Jairo buscou e conseguiu a vitória para sua filha. Como todos sabem, se não todos não sabem, de repente tem um ou outro, quando Jairo busca Jesus, leva até a sua casa, e ali Jesus cura aquela menina da enfermidade, e ela ali é praticamente ressuscitada. Amados, a primeira verdade dentro desse texto é procurar, mas procurar o quê? Em qualquer lugar? Não, procurar homem de Deus que prega a palavra, mulher de Deus que prega a palavra, porque vai vir do alto a solução dos nossos problemas, vai vir de Deus a solução do nosso problema. Segunda verdade que eu vejo nesse texto, no versículo 3 e 4, acompanha comigo. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Segunda verdade é aprender com o homem de Deus. O homem de Deus ensinou para ela, ela não procurou ele. O homem de Deus teve um ensinamento para ela. É na casa de Deus que nós vamos ter o ensinamento, é na Bíblia que nós vamos ter ensinamento, é dos pregadores que pregam a palavra de Deus que nós vamos ter os ensinamentos. A palavra de Deus diz: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é isso que muitas vezes nós estamos vivendo, sem conhecer a palavra e sem conhecer o poder de Deus.
e sofremos com os nossos problemas, vivemos angustiados, tristes, não dormimos direito, acordamos, o primeiro pensamento que vem é o problema. Quando dormimos à noite ou vamos dormir, qual é a situação? O problema. Mas estamos deixando de aprender a palavra de Deus, quando nessa noite Deus está dizendo, a segunda verdade dentro desse texto, é aprender com a palavra, é aprender com o homem de Deus, é aprender do pregador, que prega realmente a palavra, a verdade. O profeta a ensinou, vai até os seus vizinhos e pede vasilhas. Aí sim, agora ela foi até os vizinhos, porque o profeta mandou. Então nós estamos entendendo que nós precisamos aprender, não errar, não fazer nada errado, ter o direcionamento de um homem de Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas. Sofremos porque às vezes não damos crédito à palavra de Deus, sofremos porque deixamos para bem depois ouvir a voz de Deus, sofremos porque não estamos entendendo ou não conhecemos o poder de Deus. Mas aí nessa noite Deus fala assim, olha, a verdade dentro desse texto é aprender para não errar, para adquirir a solução do problema. Como nós vamos solucionar os nossos problemas se não formos à palavra, à Bíblia, se não viermos para a casa de Deus e ouvir os pregadores, seja ele homem ou mulher? Então Deus diz que, olha, a verdade dentro desse texto é que essa mulher aprendeu, ela ouviu do homem de Deus e foi, e chegou até os seus vizinhos e pediu vasilhas, porque a verdade dentro desse texto me ensina e ensina a igreja que nós precisamos aprender, e aprender a palavra de Deus, para não errar, para não fazer nada errado, e para ter um entendimento que o poder de Deus é muito mais que nós imaginamos, que o poder de Deus está, olha, como se pronto para ser feito em nossas vidas, mas nós mesmos ficamos adiando. A palavra de Deus diz que essa mulher, quando seu marido morreu, a primeira coisa que ela fez, ela foi no servo, no profeta, para ver a solução que poderia ser trazido para a vida dela. Aprenda nessa noite, como eu estou aprendendo, que nós precisamos conhecer mais a palavra, que nós precisamos viver mais o poder de Deus, que nós precisamos crer mais nos milagres de Deus, que nós precisamos viver mais as maravilhas de Deus. O profeta ensina ela o que ela tem que fazer. E o que nós estamos aprendendo nessa noite? Estamos aprendendo que, como essa mulher ouviu o profeta, o homem de Deus, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Precisamos ouvir mais a voz de Deus. Seja sensível. Deus está falando em todo o tempo, mas às vezes estamos despercebidos. Às vezes queremos ouvir somente aquilo que é mais de impacto, mas Deus está falando conosco de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja num aperto de mão, seja num abraço, seja no vir para a igreja, seja aqui numa comunicação informal com um irmão, com uma irmã. Deus está falando, e nós precisamos estar sensível à voz de Deus, porque tudo de Deus age no mover da fé. Se não tivermos de fé, nada acontece, porque Deus fala que Ele opera através da fé. Interessante que nessa questão
do aprender, do ensinamento do profeta para ela, nos faz lembrar quando Jesus, lá em João capítulo 21, fala que eles estavam ali no barco, e quando Jesus chega à beira-mar e os chama, eles atendem. E aí, vocês têm peixe aí? Jesus pergunta para eles: vocês têm peixe aí? Não, Senhor, não temos nada, pois durante a noite não conseguimos pegar nada. Essa é diferente daquela outra pesca. Esse é João 21. Aquela outra pesca que eles estavam lavando a rede, e Jesus chega, entra no barco, manda que eles... O que eu quero trazer dentro desse contexto, Jesus chega à beira-mar e pergunta: vocês têm peixe? Não, eles não tinham. Mas Jesus diz assim: olha, lançai a rede do lado direito do barco. O que isso quer dizer? Que é através do conhecimento da palavra, do ouvir a voz de Deus, é que nós vamos fazer as coisas certas. Eles por eles mesmos não conseguiram pescar nada, estavam a noite toda, não conseguiram pescar nada. Mas quando Jesus chega ali e dá uma ordem: a rede tem que ser lançada do lado direito do barco. E às vezes nós estamos querendo fazer da nossa forma, do nosso jeito, e aí não estamos pescando nada, nada está acontecendo. Os milagres não estão acontecendo. Aí começamos a dizer: será que os milagres era só no tempo dos discípulos? Porque realmente não estamos dando ouvido à voz de Deus. Porque se nós dermos ouvido à voz de Deus, Ele vai falar: faça assim, e nós faremos, e as coisas acontecerão. Porque Ele deixa exemplos, tudo foi escrito para nos deixar como conhecimento e exemplos que Ele faz e acontece. Os pescadores tinham todo o entendimento de pesca, estavam lá, mas precisou de uma ordem de Jesus: lançai a rede do lado direito do barco. E Deus está falando nessa noite: nós temos que ouvir a voz de Deus. Vai fechar alguma coisa? Ouve a voz de Deus. Vai abrir alguma coisa? Ouve a voz de Deus. Vai fazer alguma coisa? Ouve a voz de Deus. Vai decidir alguma coisa? Ouve a voz de Deus. Isso é nas coisas mais simples, como as mais complicadas. Não podemos ter nós agora que vivemos espiritualmente dizer: eu sei que eu posso fazer isso, que vai dar certo. Não, aqueles discípulos, eles sabiam como pescar, mas precisou ouvir a voz de Deus, de Jesus: lançai a rede do lado direito. Que nessa noite, nada que vocês vierem fazer, nada que eu for fazer, não pode ser de nós mesmos, mas precisamos antes ouvir a voz de Deus. É assim, toma essa posição, faz assado, faz assim, caminha mais um pouco, espera mais um pouco, dá a volta, retorna, avance. Enfim, é Deus que vai falar comigo e com vocês, porque já não vivemos mais pelas nossas próprias forças, pelo nosso intelecto humano, pelas coisas que nós já conhecemos desse mundo, porque Deus opera na questão do sobrenatural. E o sobrenatural na nossa vida agora tem que ser cotidiano. O sobrenatural na minha vida e na vida de vocês agora tem que fazer parte das nossas vidas. Pensar que acorda de manhã para ir trabalhar e pensar que de tarde retorna para casa é uma coisa natural, já não é mais, porque nós agora vivemos o sobrenatural. A minha decisão para tomar um caminho, eu preciso falar antes com Deus. E se a coisa for muito complicada, converse com os pastores, faça gabinete. E deixa Deus usar os homens e as mulheres de Deus na sua vida. Terceira verdade, amados, essa foi a segunda verdade sobre aprender.
para não errarmos. A terceira verdade que eu entendo e aprendo nesse texto dessa mulher é obedecer. O versículo 5 e 6 diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O que nós entendemos? Essa mulher obedeceu. Uma verdade que precisa ser concreta na minha vida e na vida da igreja. Não podemos estar na casa de Deus sem obedecer. Não podemos viver diante de Deus, porque Deus cobra em todo o tempo. Você vai perceber que em todas as mensagens, seja ela qual for, em todo o tempo, seja no domingo, quarta, domingo pela manhã, você vai perceber que dentro dela tem a questão do obedecer, porque Deus quer que nós obedeçamos. Mas diácono, eu já venho na igreja, é muito mais do que isso. Mas diácono, eu já levantei a mão para Jesus. É mais do que isso. Deus cobra de mim, Deus cobra de vocês o obedecer. Ele tem que ser agora agarrado no meu coração, na minha testa, na palma da minha mão, na minha vida. É obedecendo ao meu patrão, é obedecendo aqui e ali, é obedecendo os pastores, é obedecendo o meu líder, é obedecendo para que Deus possa olhar do céu e dizer: esse sim, eu vou colocar a minha mão sobre ele, porque eu vou abençoá-lo, porque ele é obediente. Jesus nasceu, mas Jesus poderia totalmente pela liberdade, o livre-arbítrio, não morrer naquela cruz, mas ele foi obediente, e obediente de cruz, e obediente de morte. A obediência de Jesus trouxe para mim e para vocês a salvação das nossas vidas. E quando agora eu preciso ser obediente, eu vou ser desobediente? Não posso, porque a palavra de Deus que está enraizada em mim, a palavra de Deus que está no meu coração me revela, me mostra, e eu aprendo que eu preciso ser obediente. Obediente em tudo, não em meia parte. Obediente em tudo. Olha, lembra de Abraão, para conseguir a promessa de Deus na vida dele, que a sua descendência seria multiplicada, seria como as estrelas do céu, que não poderia contar, seria como o grão de areia da praia, como que não se pode contar. Mas para isso ele precisava ser obediente, e ele conseguiu tudo porque ele foi obediente. E essa mulher, dentro desse contexto, me revela, me mostra uma verdade, que ela conseguiu o seu milagre porque ela foi obediente. Quando ela ouve o profeta dizer: vai até os seus amigos, seus vizinhos, e recolha vasilhas. Em nenhum momento do texto ou um contexto me mostra que essa mulher reclamou, ou me mostra que essa mulher saiu dali com um pensamento: não. Essa mulher sai daquele lugar, da onde ali se ensinava, se aplicava o ensinamento para discípulos de profetas, e ela sai daquele lugar, vai até os seus vizinhos, por uma ordem de um profeta, por uma ordem de um homem de Deus. E sabe o que isso me mostra, me revela? Que a minha obediência me faz acontecer milagres na minha vida, mas muito mais do que isso, que ela teve um entendimento que na vida daquele homem, Deus estava na vida daquele homem. Todos vocês que estão sentados, que ouvem, precisam analisar, precisam conferir, e não saindo daqui e vivendo de um lado para o outro, buscando uma palavra aqui, uma palavra ali. Não, tem que ser de homens e mulheres de Deus. Ela foi porque ela sabia que Eliseu era um profeta, que Eliseu era um homem de Deus. Essa terceira verdade me mostra que essa mulher obedeceu, porque nós temos que obedecer para que as promessas de Deus se cumpram em nós. As promessas de Deus é para aqueles que obedecem. Obedecer para receber, e receber coisas boas de Deus.
Obedecer para ter uma vida frutífera, para ter uma vida próspera. Quando Deus nos ensina, seja através do dízimo, seja através da oferta, seja ser fiel na casa do Senhor, seja ser obediente à liderança, enfim, em todo tempo, quando nós somos obedientes, nós recebemos de Deus. Por isso nós temos que trabalhar a nossa vida. Por isso que nós temos que... Eu estive lendo alguma coisa nessa semana que diz que um pregador dizendo que, numa leitura, no escrito, que o maior desafio nosso é vencermos a nós mesmos. Porque quando eu desobedeço, eu preciso vencer isso. Não, eu preciso ser obediente. Quando a minha língua ela vem querer defamar a pessoa, eu preciso vencer a minha língua. Não, ao invés de defamar, eu vou elogiar, eu vou, enfim, falar palavras que venham a exaltar. Quando eu preciso vencer a mim mesmo, quando eu ouço as coisas e ao invés de passar para frente, eu preciso orar, enfim, amados, nós precisamos vencer para sermos obedientes ao Senhor e dele receber todas as suas promessas sobre as nossas vidas. A quarta, para nós fecharmos, a verdade que eu vejo dentro desse contexto é a confirmação do cuidado de Deus. Está no versículo 7. Vamos ler o 6 também. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Verdade dentro desse contexto, dentro dessa vida dessa mulher. Confirmação do cuidado de Deus. Ela viveu um milagre pelaquilo que ela fez na procura do homem de Deus. Ela viveu um milagre pelaquilo que ela aprendeu do homem de Deus. Ela viveu um milagre pela obediência daquilo que o homem de Deus ensinou e ela fez, foi obediente. E agora vem a confirmação do cuidado de Deus. Quando tudo ela fez, Deus no final opera um milagre. Quando ele enche as vasilhas, o azeite se multiplicou, porque tudo ela fez conforme foi dito. Amados, para que o milagre aconteça em nossas vidas, nós precisamos fazer conforme a palavra de Deus faz, ou manda, melhor dizendo. Verdade, confirmação do cuidado de Deus. Ela recebeu o cuidado quando ali ela vai até o profeta. Tudo foi feito e agora eu tenho um milagre de Deus na minha vida. O que eu faço agora? Vai e vende tudo e vivei do resto para você e para seus filhos. Conclusão de tudo isso: essas verdades me ensinam, ou me ensina, que assim como o Deus que cuidou dessa mulher, também vai cuidar de mim e vai cuidar de vocês. Dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Pastor, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Vamos ficar